Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 19 de abril de 2012. E para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 22ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre e gostaria de convidar o primeiro vereador inscrito, o vereador Edson Flávio, que dispõe de 7 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar todos que nos acompanham pela internet, nos acompanham pela TV Câmara, nos ouvem pela Rádio Câmara. Senhor presidente, cumprimentar o plenário, cumprimentar aqui a dona Ermelinda, representando a Associação de Moradores de Amparo, cumprimentar também a tia Lúcia, representando a Associação de Moradores Jardim dos Reis, Nova Suíça, e até mesmo reforçar o pedido que tenho apresentado nesta casa, para que a Prefeitura possa construir a creche que nós conseguimos, junto com a ex-secretária de Educação, professora Leide Porto, que fez os primeiros encaminhamentos, e então agora está dependendo da Prefeitura a construção da creche, a localização de terreno, a desapropriação, para que o Nova Suíça possa ter, enfim, a sua primeira creche. E cobrar do Executivo a limpeza, a manutenção de todos os bairros, entre eles também o bairro Nova Suíça, e outros bairros da cidade que estão ainda, em muitos casos, em situação precária. Então, senhor presidente, essa é a primeira fala que eu trago nesta noite. Senhor presidente, quero também agradecer aí a presença do vereador Cláudio Damião, vereador professor Pierre, vereador Marcos Medeiros, os outros parlamentares que não puderam estar, mas que possivelmente tenham os motivos justos para não estar presente, a audiência pública que nós realizamos no dia de ontem. Ontem foi um dia histórico nesta Casa Legislativa. Nós tivemos a grata felicidade de recebermos mais de uma centena de pessoas que vieram participar da audiência pública sobre a questão da proteção aos animais. O plenário da Câmara Municipal de Nova Friburgo recebeu nesta quarta-feira, 18, mais de 100 pessoas para audiência pública sobre proteção animal, proposta pelo vereador Edson Flávio, PR, com debate aberto ao público. A audiência contou com a presença dos vereadores Cláudio Damião, professor Pierre, Marcos Medeiros, órgãos públicos e instituições ligadas à causa, assim como cuidadores que juntos atendem mais de 700 animais, empresários do ramo de pet shops, veterinários. Durante a reunião foram levantadas diversas propostas que serão apresentadas a fim de combater o crime de maus tratos e diminuir o número de animais abandonados no município, assim como melhorar a questão de abrigamento, cuidado e verificação de denúncias. Para compor a mesa, senhor presidente, foram convidados a senhora Maria Celina Miller, coordenadora do projeto Amicão e Amicate, Maria Cecília da Mata, diretora da Companhia dos Bichos e da Natureza, Combina, Luiz Fernando Bonin Freitas, representando a Secretaria de Meio Ambiente, Major Fábio, representando o 6º Grupamento do Corpo Bombeiro Militares, Paulo Campos, Vânia Tapia Lima, da Associação de Moradores e Amigos de Teodoro, representando as associações de moradores, a jornalista Luane Magalhães, representando a imprensa e as redes sociais, representando também o setor empresarial, a empresária Flávia Sarruf, da empresa Imagicri, a quem a gente faz um agradecimento especial, que foi quem cedeu os cartazes, as faixas, aliás, que nós colocamos pela cidade, divulgando a audiência. A senhora Maria Cristina Pacheco, do Abrigo da Cristina, e Égina Maria Teles, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais no Rio de Janeiro. As primeiras propostas feitas, senhor presidente, foram a criação da Delegacia de Proteção Animal e a reativação da Coordenação do Bem-Estar Animal para captação de ração e remédios, apresentados pela coordenadora do projeto Amicão e Amicate, Maria Celina Miller,
que destacou ainda a importância da elaboração de um projeto de castração itinerante, possibilitando com isso o controle do número de animais de rua no município. Como convidada especial, a senhora Edna Maria Teles, da Frente Parlamentar e também membro do Partido da República, destacou a implantação no Rio de Janeiro de um núcleo de proteção animal, que poderá contribuir com a proposta de Maria Celina de criação de uma delegacia especializada em Nova Friburgo, já que a competência para essa instalação é de competência estadual. Representando, ainda na audiência pública que realizamos ontem aqui nesta Casa Legislativa, com a presença de mais de 100 pessoas, representando a Secretaria de Meio Ambiente, o médico veterinário Luiz Fernando Bonin Freitas informou aos presentes que foi feita pela Secretaria a contratação de uma empresa de São Paulo, através de processo licitatório, que irá realizar o trabalho de captura de animais de grande porte no município, sendo, segundo ele, de vontade do secretário Eduardo De Vries, que esse trabalho seja expandido para animais menores. Na verdade, a licitação fala sobre animais de pequeno, de médio e grande porte. Esse assunto, sobre essa questão da contratação de uma empresa de São Paulo para fazer a captura de animais de médio e pequeno porte, foi um tema muito debatido nessa audiência e fez com que a Casa esteja preparando um requerimento de informações à Secretaria Municipal que provocou esse processo licitatório, questionando-se, querendo saber maiores informações, que essa empresa de São Paulo, após capturar os animais, para onde esses animais irão? E também buscando informações acerca do valor, que parece que é 3 vezes mais do que valores praticados em tempos anteriores, conforme até mesmo verificado pelo vereador Cláudio Damião. O vereador professor Pierre, na audiência pública, levantou a proposta de criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, órgão com poder deliberativo e que pode atuar na construção de políticas públicas e no recebimento de denúncias de maus-tratos e agressões contra os animais. E também a criação de uma promotoria de defesa dos animais pelo Ministério Público, com a vinda para Nova Friburgo de um promotor especializado em políticas públicas de defesa dos animais. Além disso, o vereador colocou à disponibilidade dos interessados documentação do edital de licitação que nós citamos agora há pouco, que é o edital 028/2012, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para captura, depósito de animais de médio e grande porte. Ainda, senhor presidente, na audiência de ontem, que começou por volta das 18 horas e foi até as 21h30, o público participante pôde ouvir algumas outras considerações. Ainda foram apresentadas propostas de criação de um centro de vigilância em zoonoses, uma vez que foi refutada a presença da centro de... foi a CCZ, né, que foi rejeitada essa tese, porque esse nome foi muito estigmatizado, uma vez que, pelo país afora, os centros de zoonoses estavam praticando a questão de extermínio dos animais. E não é isso que a sociedade moderna quer, e não é isso que a sociedade moderna vai retroceder com relação à proteção dos animais, principalmente no município de Nova Friburgo, que ficou constatado ontem que, após a tragédia, e é óbvio, por um lado, e não aceitável por outro, por exemplo, a paralisação da Coordenadoria do Bem-Estar Animal, que aumentou o número de animais que estão ou abandonados ou vítimas de maus-tratos no município. Senhor presidente, eu quero fazer um ponto aqui e colocar o seguinte. Nós sabemos que existem diversas demandas prioritárias no município. A demanda com relação ao aluguel social, a demanda com relação à construção de casas populares, contenção de encostas, mas nós, como autoridades públicas, não podemos fechar os olhos para a questão da proteção animal, mesmo porque hoje o Hospital Raul Sertã, quando o centro cirúrgico é fechado, é por infecção, muitas das vezes, por falta de uma política pública voltada para esse setor. E, ao mesmo tempo, há a possibilidade de transmissão de doenças. Houve denúncias sérias aqui com animais que são até utilizados em trabalho, que estão doentes, esses animais, e não é feito nenhum tipo de verificação. Então, houve denúncias aqui de pessoas que cometeram atrocidades com animais dentro do município. Um caso que chamou a atenção foi narrado aqui de uma pessoa que tinha um animal de grande porte, um equino, que estava prenha e que, mesmo estando no período de dar a luz lá ao cavalo, era utilizado em trabalho forçoso. E depois que deu a luz, para o animal não ser amamentado, o dono do cavalo cortou as tetas do equino.
Então, teve aqui denúncias seríssimas, denúncias gravíssimas, de pessoas, por exemplo, que estão utilizando o animal para atitudes sexuais. E os coordenadores, as pessoas que trabalham nesse setor, ficaram muito preocupados porque não conseguem acessar a polícia e, quando tentam fazer, muitas das vezes são ameaçados, vamos dizer assim. Então, a coisa foi muito grave. E aí, senhor presidente, concluindo a nossa participação, preciso só de 3 parágrafos aqui, ainda foram apresentadas propostas de criação de um centro de vigilância em zoonoses e de construção de abrigos para cavalos na Praça do Suspiro. O animal já fica no tempo, vai para atender a população ali no setor turístico, fica o dia inteiro ali na Praça do Suspiro, debaixo de sol, quando é sol, debaixo de chuva, sem proteção, sem alimentação adequada, sem água. E Friburgo diz ser uma cidade turística. Então, nós temos que repensar essas questões todas. Assim como apresentado pelo vereador Cláudio Damião, um projeto de lei número 8.450, de sua autoria. Eu vou passar um minuto do meu tempo para você poder concluir. Concluí. Obrigado, presidente. De autoria do vereador Cláudio Damião, o projeto 8.450, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação eletrônica por meio de microchip de todos os animais da espécie canina e felina dentro do município, que está em tramitação no Legislativo. Com isso, o vereador Edson Flávio irá encaminhar todas as propostas apresentadas na audiência, assim como os requerimentos de informação necessários à Prefeitura e órgãos competentes. O vereador Edson Flávio ainda irá propor a criação de uma frente parlamentar de defesa e proteção dos animais no município. E aí, senhor presidente, eu fecho a matéria que deve sair nos principais veículos de comunicação, que assim entenderem nosso envio, dizendo o seguinte: a audiência foi extremamente positiva. Vale ressaltar a união e a participação de todos os cidadãos e organizações envolvidos com a causa animal. Ouvimos relatos chocantes e ficou confirmado o aumento do número de animais abandonados ou vítimas de maus tratos após a tragédia de 2011. Precisamos dar encaminhamento nas propostas apresentadas e discutir com a Câmara Municipal a criação de uma legislação mais rigorosa e apoio às pessoas que cuidam desses animais, muitas das vezes com recursos próprios. Senhor presidente, o que chamou a atenção, afinal, é que aqui haviam pessoas que cuidam, um cuida de 300 animais, lá na Estrada Velha, lá quem vai para a Trilha do Céu, outra cuida de mais 300, outra senhora que estava aqui cuida de 150, e teve aquele cidadão que cuida de 2 ou 3, aquele que cuida de 10, aquele que não cuida de nenhum, mas que abraça essa causa e entende que a questão da proteção animal deve ser levada a sério, e na LDO do município não trata nenhuma linha nesse sentido. O governo não colocou ainda como prioridade algo que ontem ficou manifesto aqui, com a participação de mais de uma centena de pessoas na audiência pública. Eu agradeço a todos aqueles que puderam participar e aqueles que não puderam. Nós já deixamos à disposição na Secretaria da Câmara a ata da audiência pública de ontem, com mais de uma dezena de assinaturas. As pessoas ficaram até o final, acho que puderam, até o final da audiência, fizeram questão de assinar a ata como um documento que será encaminhado aos órgãos competentes. Então, senhor presidente, esse é o meu pronunciamento por essa noite, agradecendo a todos pela participação nessa magnífica, grandiosa e brilhante audiência pública sobre a questão da proteção animal. Obrigado, presidente. Não, vereador. Próximo vereador, vereador Cláudio Damião, também dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, minha avó, quando meu avô morreu, guardou luto por muitos anos. Era um hábito das pessoas no passado guardarem luto. E era um luto que durava meses, anos. E eu me lembrei disso porque muitas pessoas ainda estão guardando luto dos seus familiares sepultados, naturalmente sepultados, não que fossem abertas sepulturas, encontrados locais adequados para que eles fossem sepultados, mas naturalmente sepultados em razão da tragédia. E essas pessoas ainda guardam luto dos seus familiares, perdidos na tragédia, esquecidos pelo Estado, sem nenhuma ação, de fato, de reconstrução da cidade.
E a gente ouve as pessoas reclamarem e sente a dor das pessoas que reclamam como se fossem da nossa família. Porque é muito duro você imaginar que um cidadão perdeu um filho, perdeu uma esposa perdeu um marido, e esses corpos não foram localizados, nenhuma casa foi construída, muito pouco foi feito até agora, e a gente não vê a expectativa, ou pelo menos uma perspectiva real de algo ser feito numa velocidade que pelo menos dê um certo alento àqueles que perderam as suas famílias. É de uma tristeza profunda, porque muito disso acaba recaindo sobre nós, vereadores. As pessoas cobram, com razão, muitas vezes por não entender como é que é o processo político, a quem cabe a responsabilidade de fazer, quem tem os recursos, que recursos são esses, como eles são utilizados. E na hora da dor, é compreensível que descarreguem sobre todas as pessoas, principalmente sobre os homens públicos. É natural. A gente tem que entender isso e tentar, a partir da nossa fala, da nossa ação, do nosso papel legislativo, tensionar o governo do Estado para que as obras de fato aconteçam e para que elas aconteçam com rigor. Não dá para a gente ficar vendo na televisão uma Delta, por exemplo, uma empresa Delta, sendo citada, como outras tantas são citadas, envolvidas em atos de corrupção ou suspeita de corrupção, e nós, na cidade, mais uma vez eu repito, com os mortos sepultados naturalmente, mas insepultos pelos seus familiares, numa sepultura familiar, num espaço adequado, em que pudessem chorar e honrar os seus mortos. É muito triste. E lança uma desesperança em todo mundo que acaba não encontrando o devido amparo, a devida resposta e a devida solução às suas angústias. Eu falei isso exatamente porque eu lembrei que no passado era uma tradição as pessoas velarem os seus mortos em casa, vestirem luto por anos. E o que eu estou vendo é isso, as pessoas não estão tirando o seu luto, embora não andem de roupa preta, mas o luto está no coração, está na alma, está impregnada na vida de cada uma dessas pessoas que não consegue encontrar uma resposta, a mínima resposta às suas dores e às suas necessidades. Nós ouvimos falar que iam construir o Hospital de Câncer em Friburgo, foi logo uma das primeiras promessas. Nós ouvimos dizer que milhares de casas iam ser construídas, e até agora não vimos nenhuma. Nós vimos as ambulâncias do SAMU chegarem a Friburgo, estão lá paradas. Paradas, vereador Vanozinho, estão paradas. Eu já usei dessa tribuna algumas vezes para falar sobre isso, e as ambulâncias do SAMU continuam paradas. Não é possível que não tenha uma solução para essa questão. Eu estive em 2009 na Secretaria de Estado de Saúde para tratar da questão do hemocentro, porque tinha uma centrífuga funcionando precariamente, depois ela queimou, fui lá tentar ver se pressionava a Secretaria de Saúde a fornecer ao Hemocentro de Nova Friburgo uma centrífuga, consegui com o deputado Carlos Mink uma verba de R$100 mil para ajudar na solução desse problema e reclamar de um ônibus que nós tínhamos já, uma promessa antiga do governo do Estado, do Hemorrio, para dar a Nova Friburgo um ônibus, para que ele pudesse, com esse ônibus, atender a população de Nova Friburgo e da região, para o Hemocentro. Nesse ponto, eu tenho que dizer, o governo do Estado cumpriu, a Secretaria de Saúde do Rio cumpriu, mas o ônibus está parado. O ônibus está parado, já houve furto de peças e equipamentos dentro do ônibus e o ônibus continua parado. O ônibus está parado lá na UPA, em Conselheiro Paulino. Aí disfarça, tira, põe na Fundação Municipal de Saúde, aí não fica bem, leva de novo para a UPA. Como é que vai ficar isso, minha gente? A população está precisando de atendimento, está precisando de socorro. Tem hora que a gente vê campanha de doação de sangue, as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para que alguém doe sangue. Quando nós podíamos ter em estoque todos os tipos de sangue, todos os hemoderivados, porque nós temos uma população em toda a região que é atendida, mas que também pode ser doadora, mas que não é doadora porque não tem um trabalho de captação desse sangue. Nós estávamos levando o sangue para ser tratado, centrifugado em Teresópolis e Petrópolis. Isso é inadmissível, essa situação. Inadmissível.
Eu acho que nós temos que encontrar uma solução definitiva para esses problemas. E eu não posso deixar de fazer essa fala da tribuna, senhor presidente, porque as pessoas acham que o vereador vai resolver isso. Não temos força, não temos a capacidade de resolução de determinados problemas. Usamos a nossa voz, usamos a nossa veemência, enviamos ofício, reclamamos, fazendo pressão, abaixo-assinado, o que nós podemos fazer, nós temos feito. A capacidade de resolver os outros problemas ou é do governo do Estado, ou é das secretarias, ou do município, da prefeitura, através das suas secretarias. Então, os poderes são muito bem divididos. Nós temos o judiciário, o executivo e o legislativo, cada um na sua tarefa, cada um no seu papel, para que, feito isso, as soluções que a sociedade tanto espera sejam encontradas. Eu, inclusive, apresentei um projeto, foi aprovado nessa casa, que é um projeto Empresa Amiga da Vida, para auxiliar nessa tamanha necessidade de doadores. E a gente vê o projeto naufragar exatamente por não ter equipamentos, um período enorme sem uma centrífuga para fazer o tratamento do sangue. Como é que nós vamos estimular as pessoas a serem doadoras se a gente não consegue utilizar as ferramentas que a gente tem no Hemocentro de Nova Friburgo? E a culpa não é do servidor, a culpa não é da direção do Hemocentro, é uma coisa muito maior. Está faltando uma direção, está faltando uma política, está faltando uma estrutura que de fato funcione. E dentro da minha responsabilidade de legislador, eu não poderia deixar de trazer essas questões, mais uma vez, lembrar dessas questões, e farei isso tantas vezes quantas forem necessário, ao bem do interesse da nossa população, a bem do interesse daqueles que ainda continuam chorando os seus mortos, a bem daqueles que até hoje não tiveram a sua casa, a bem daqueles que não foram cadastrados no programa de aluguel social, daqueles que não receberam o kit com as mobílias que a casa aprovou e que alguns foram distribuídos por entidades internacionais e até mesmo pelo governo do Estado, e não foram beneficiados porque os critérios foram equivocados. Então, a nossa responsabilidade de homem público nós estamos cumprindo, chamando a atenção dos problemas e, mais do que chamando a atenção, levando adiante todas essas situações ao conhecimento, ou da justiça, em alguns casos, como temos feito, para que não deixe passar batido, passar em branco, levamos ao conhecimento da justiça, ou cobramos das autoridades encarregadas de atuar e de executar em cada uma dessas situações que aqui citei. Seja o município, o governo municipal, as secretarias, seja o governo do Estado, através das várias pastas que estão sob a sua administração. Então, eu encerro a minha fala aqui, senhor presidente, pontuando esses temas que eu acho que são uma ferida aberta na sociedade de Nova Friburgo. Uma ferida aberta que ainda sangra e que precisa de um curativo, mas de um curativo definitivo, que estanque a dor da nossa população. E, para encerrar a minha fala, quero aqui parabenizar o vereador Edson Flávio pela audiência pública ontem realizada, que trata da questão do bem-estar animal. O plenário da Câmara, a assistência, ficou bastante cheia, muito representativa, com pessoas que têm uma paixão, um amor, um cuidado enorme ao bem-estar dos animais, pessoas que tiram do bolso para alimentar os animais, para retirá-los da rua, para castrá-los, vaciná-los, procurar um lar para essas criaturas, gatos, cães, cavalos, que ficam largados, abandonados aí a toda sorte. Então, essas pessoas estiveram aqui ontem, são guardadores, pessoas que têm uma dedicação gratuita, fazem isso exatamente por amor aos animais. E que, se não fosse essa ação, não fosse esse trabalho, eu não sei como seria a situação dos animais aqui de Nova Friburgo, tão abandonados e tão descuidados como a gente tem visto. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Isaac Demane.
Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, mais uma vez eu subo a essa tribuna para poder denunciar a situação de descaso e abandono que a nossa cidade vive com relação ao serviço prestado pela Água de Nova Friburgo. Recebi, através de denúncia, a lamentável situação que se encontra um bueiro que deveria ser para coletar as águas pluviais lá no ponto final de São Geraldo. E, infelizmente, é um poço de fezes, de estar lá para quem quiser ver. A comunidade lamenta que eles têm que fazer periodicamente a limpeza do local, porque senão eles não aguentam o mau cheiro. Está aqui a denúncia que eu recebi no meu Facebook, com as fotografias, relatado com as fotografias, o que é lamentável. E não é um privilégio negativo da comunidade de São Geraldo. Estivemos hoje na Granja do Spinelli, recebemos a reclamação de moradores daquela localidade, da rua Lindolfo Godinho. Há 3 meses existe um grande buraco aberto em meio à rua, por conta de um problema que deu na rede de coleta de esgoto. Há 1 mês, a Água de Nova Friburgo fez o reparo. Só que até agora o buraco está aberto em meio da rua, com a palmeira plantada pelos moradores para poder sinalizar o local. É lamentável a forma como a concessionária vem atuando no nosso município. O descaso, o desrespeito que vem tratando os nossos consumidores. Não bastasse o altíssimo valor cobrado a título de tarifa de esgoto, que é uma indignação geral na nossa comunidade, a cobrança efetuada pela Água de Nova Friburgo, o serviço ainda não é prestado a contento. Não estou falando de serviço de tratamento de esgoto, porque eu não tenho dados técnicos para dizer isso, mas eu não acredito que aquela tubulação que hoje é passada dentro do rio colete todo o esgoto que é produzido na nossa cidade. Eu vou ser mais incisivo, eu duvido que aquela tubulação que passa dentro do rio Bengalas tenha condições de coletar todo o esgoto que é produzido na nossa cidade. E isso imputa uma cobrança absurda aos nossos consumidores, aos nossos trabalhadores. E quando há a necessidade de fazer um reparo, comunidades atravessam meses a fios aguardando uma solução por parte da concessionária Água de Nova Friburgo. É lamentável, é um absurdo, e eu quero crer que o prefeito vai tomar uma atitude contra essa concessionária. A nossa população não pode mais ficar refém dessas cobranças absurdas e da má prestação de serviço prestado pela Água de Nova Friburgo. É lamentável, não tem outra palavra para se dizer nesse momento. Nós lamentamos. Está lá, quem quiser ver, vá lá, no ponto final de São Geraldo, da linha de ônibus de São Geraldo, vocês vão ver com seus próprios olhos. Vão até a rua Lindolfo Godinho, na Granja do Spinelli, está lá uma palmeira plantada em meio à rua, porque tem uma cratera aberta por conta de um reparo que foi efetuado. É lamentável. O executivo do nosso município, o executivo municipal tem que tomar uma atitude contra essa concessionária. Nós não podemos admitir essa falta de respeito com a nossa população. Nós temos que debater se essa cobrança que está sendo imputada aos consumidores daqui da região de Olaria do Centro, ela é legítima, se ela é justa, se ela é moral. Porque eu falo de novo, eu duvido que aquela tubulação que passa em meio ao Rio Bengala tenha condições de coletar todo o esgoto produzido por essas residências. Isso é lamentável, senhor presidente, senhores vereadores. Fazer um pedido em nome da comunidade do Alto do Moser, Varginha. O mato está fechando a única via de acesso à comunidade do Alto do Moser. Necessidade urgente de uma capina. Faça até exclamou o líder do governo dessa casa, que leve o conhecimento do prefeito Sérgio Xavier. A comunidade do Alto do Moser está quase tendo sua única via de acesso tomada totalmente por mato, um matagal terrível. E faço essa reivindicação em nome daquela comunidade. Por outro lado, agradecer à Secretaria de Obras Executivo Municipal, tem enviado o engenheiro Luiz Cláudio à comunidade do Santa Bernadette. Existe um único ponto de apoio na comunidade do Santa Bernadette, que é na igreja de Santa Bernadette, Igreja Católica de Santa Bernadette. E ela está exposta, havendo a necessidade de se fazer um muro de contenção
e a comunidade fica apreensiva. Será que é seguro o ponto de apoio que existe no bairro Santa Bernadette? E o engenheiro Luiz Cláudio esteve comigo essa semana na comunidade Santa Bernadette e irá elaborar um projeto para que seja construído um muro de gabião para dar segurança ao único ponto de apoio que aquela comunidade tem, que é a Igreja Católica Santa Bernadette. Então, aqui fica o agradecimento à Secretaria de Obras, ao Executivo Municipal, ao engenheiro Luiz Cláudio, que esteve comigo, presente na comunidade do Santa Bernadette. Pedir, mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria que os senhores somassem essa luta. Vamos cobrar, por parte do Executivo Municipal, que tome medidas enérgicas em favor da nossa população contra essa concessionária Águas de Nova Friburgo, que, infelizmente, vem causando indignação na nossa população com a cobrança que está sendo imputada a título de esgoto, serviços que não são prestados, são cobrados dos nossos consumidores, falta de manutenção da sua rede, e quando se faz a manutenção, as ruas, vereador Cláudio Damião, ficam em péssimas condições. Vossa Excelência já citou isso aqui com outros vereadores, e é um fato, as ruas ficam em péssimas condições de trafegabilidade, e nós não podemos fechar os olhos a isso, e temos que cobrar. A nossa função é cobrar aqui, cobrar do Executivo, que as medidas têm que ser tomadas... Concede uma parte, vereador? Com certeza, vereador Cláudio. As medidas têm que ser tomadas pelo Executivo, pelo prefeito, que tem que tomar as medidas necessárias de penalizar essa concessionária. A abordagem é pertinente, vereador, e só lembrar que eu também já abordei esse tema, e Vossa Excelência está correto em estar lembrando sempre isso, todos os vereadores que citarem essa questão, porque todo reparo de rua feito pelo município é um gasto a mais do dinheiro público, quando essa intervenção poderia e deveria ter sido feita pela empresa que fez a obra ou reparo ou na tubulação de água ou de esgoto ou qualquer coisa que o valha. Portanto, se ela fez uma intervenção na rua, no piso, né, no paralelo ou no asfalto, ela tem a obrigação de reparar e deixar em condições melhor do que ela encontrou, nunca pior. O que está acontecendo é exatamente o contrário. Faz uma intervenção, larga tudo esburacado, os carros ficam batendo, pode causar acidente, e, no final, vem a prefeitura para ter que fazer um reparo e gastando o dinheiro do município, que poderia estar sendo utilizado em outra finalidade. Com certeza, vereador Cláudio Damião. E foi uma lei que nós aprovamos nessa casa. Como aprovamos a lei que isenta do pagamento da tarifa de esgoto aquelas residências que ficam abaixo do nível da rua, que não têm condições de ligar o esgoto por gravidade na rede de coleta pública, que, infelizmente, a maioria absoluta são a rede de águas pluviais do município. Depois o município tem que fazer a manutenção. Nós pagamos o esgoto, a tarifa de esgoto, a concessionária recebe, o município muitas das vezes faz a manutenção, porque eles sempre alegam, não, isso é rede de águas pluviais, a responsabilidade do conserto é do município. Nós temos que acabar com essa balela no Nova Friburgo e temos que respeitar a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Marcos Medeiros, também dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, estive hoje presente, vereador Edson Flávio, na sede da administração do cemitério São João Batista, onde, infelizmente, os funcionários têm que trabalhar usando máscaras. Isso porque, vereador Vanô, existem na geladeira do ML, na parte de baixo da administração do cemitério, 12 corpos, vereador Marcelo Verli, e mais um corpo no chão, porque não cabe mais dentro da geladeira, acondicionado em um caixão, com 3 sacolas, que é o corpo do rapaz que foi assassinado ali na Grande Spinelli e depois foi queimado. E, pasme, vereador Reinaldo Rodrigues, ao lado do caixão, onde está acondicionado esse corpo, por 3 sacolas, existe pó de café. E o caixão lacrado com o objetivo de não deixar com que o cheiro ultrapasse os limites da sala do IML. 12 corpos, dentre eles 2, infelizmente, queimados.
alguns, a informação que ainda tem corpo, originário, infelizmente, da tragédia, na geladeira do IML, aonde está superlotado e não cabe, infelizmente, nenhum tipo de corpo ainda naquela localidade, e o cheiro é muito forte e polui toda aquela região. A gente pede a quem está, nesse momento, recebendo essa informação, que seja a autoridade do governo estadual, que possa viabilizar atitudes para resolver essa problemática com relação ao IML, aquela geladeira. Estive com o excelentíssimo senhor governador Sérgio Cabral, e ele se comprometeu, ainda antes do meio do ano, viabilizar a inauguração do IML da cidade de Nova Friburgo e região, e a gente pede e espera que assim seja realizado. Por outro lado, vi a entrevista coletiva do superintendente da Altran, vereador Vanô, que já foi superintendente da Altran. Eu achei muito fraca as proposições do atual superintendente da Altran, haja vista, presidente Luciano, que as informações eram que vinha um homem que estava acostumado com trânsito de grandes cidades, buscar e transportar grandes massas, e tudo que ele falou ali, eu tenho indicação ali, inclusive a questão da sincronia dos sinais, onde o vereador Jorge Carvalho, quando exercia a liderança de governo, elogiou essa minha indicação, e é uma das atitudes pequenas, fracas, no sentido de melhorar o trânsito da nossa cidade. Por que eu digo que eu acho que seja fraca? Porque tem muito mais que pode ser feito. Porque essas proposições foram feitas por mim, várias delas, todas aquelas que eles falaram, mas em função do que pode ser feito, ainda está muito aquém do que a nossa população necessita para ter o direito de ir e vir do cidadão. Outro ponto, tem uma funcionária do posto de Muri, que se encontra na assistência, que estive visitando Muri, comi um galo na casa da Marlene, ela fez um almoço para mim lá, e lá a Marlene e toda a população deixou claro que no posto de saúde faltam vários equipamentos de estrutura. Dentre eles, um próprio automóvel, onde possa levar os profissionais em vários outros locais da região para atender aquela população. Por exemplo, Serra Nevada, aquelas localidades próximas, Alto do Chuenque, Alto do 50, aquelas localidades próximas ali, Alto do 50, necessita de atendimentos em pessoas nos lares. Não consegue por quê? Porque não tem um automóvel disponível. E há informações que a secretaria, que a administração de Muri tem 3, 4 automóveis, e a solicitação é que faça a disponibilidade de um desses automóveis para o posto de saúde de Muri, para que possa atender aquela população, aonde tive presente também, parabenizando o vereador Edson Flávio pela bela audiência pública com relação à questão dos animais que ele fez aqui nesta casa, e tive na rua Felipe Camarão, vereador Edson Flávio, onde existiu, naquele momento que estava presente, uma novilha que foi atacada por cães e que estava à beira da morte, na beira da estrada e sem socorro. Liguei para a Defesa Civil, liguei para o Bombeiro, liguei para a Polícia Militar, liguei para a Secretaria de Meio Ambiente, aí me informaram, por último, Secretaria de Serviços Públicos. Pasme, vereador Edson Flávio, ninguém dessas entidades tem a responsabilidade com relação a retirar esse animal e dar tratamento. Então, quando propus a Comissão em Defesa dos Direitos dos Animais nesta notável Casa de Leis, e Vossa Excelência viabiliza aquela bela audiência onde o vereador Pierre e o vereador Cláudio Damião também participaram, fica demonstrado que está dado o pontapé inicial para que a gente possa resolver o problema desses seres, que quando o ser humano conhecer o íntimo do animal, saberá que um crime contra o animal será um crime contra a humanidade, conforme tão bem diz o filósofo. Vereador Marcelo Verli, recebi hoje, em meu gabinete, um funcionário da Friburgo Auto Ônibus que está preocupado que a empresa pode usar o aumento dos funcionários como pano de fundo ou como álibi para tentar aumentar a passagem no município de Nova Friburgo. É só fazer uma proporção,
vereador Isaac Demani, a quantidade de passagens que arrecada. Aliás, eu vou fazer 4 anos de mandato nesta casa, eu nunca vi uma planilha de custos, e eu fiz esse pedido da companhia, seja qualquer concessionária do Serviço Público Municipal, eu nunca vi, e principalmente da Friburgo Auto Ônibus. Por derradeiro, presidente Luciano, fiz um desafio aqui na última reunião, aonde daria R$10.000 para quem trouxesse o diploma do senhor Niedo, que se passa por advogado na televisão. Traz o canudo, vereador Reinaldo, leva 10 conto. E o canudo do Niedo tem que ter um apelido. Qual apelido que daria? Se fosse uma pessoa letrada, seria um canudo chamado Antônio. Mas como ele é iletrado, o canudo vai chamar Tom. Então, Niedo, libera o Tom que eu te dou 10 conto. Obrigado por esse momento. Próximo vereador inscrito, vereador... Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. É uma grande honra poder, nesse momento, estar nessa tribuna que foi ocupada ao longo da história por parlamentares de grande relevância e importância para o município de Nova Friburgo. E, da mesma forma, hoje, o atual legislativo tem a incumbência de desenvolver ações, acompanhar trabalhos, apresentar projetos de lei, discutir os temas de interesse da nossa comunidade. E, com certeza, para aqueles que realmente têm a visão do interesse público e que acreditam na política com P maiúsculo para tentar fazer a diferença na vida das pessoas, deve ser realmente motivo de honra ocupar a tribuna que tem hoje o nome da grande vereadora e também, naquela ocasião, prefeita por um curto espaço de tempo, Laura Milheiro de Freitas. E vou abordar um tema um pouco na linha do que disse também alguns vereadores anteriormente, do que disseram alguns vereadores anteriormente, e que acaba sendo o tema dominante no nosso município, nas nossas comunidades, também nos debates políticos, que é exatamente a recuperação da nossa cidade. Como falei na sessão da última terça-feira, a nossa cidade, que já vinha com um processo de deterioração nos seus mais diversos setores, infelizmente, temos que falar dessa forma, e que acabou sendo potencializada essa deterioração com a tragédia ocorrida em janeiro do ano passado. Numa palestra do então comandante da Defesa Civil, Roberto Robadei, na Associação Comercial, nos foram apresentadas informações relativas a todos os investimentos necessários para que Nova Friburgo retornasse ao seu estado original, ao seu estado no dia 10 de janeiro de 2011. Mais de 250 contenções de encostas, pelo menos 6 obras de grande porte em termos de desassoreamento, canalizações de rios, de córregos, mais de 170 obras de infraestrutura, milhares de unidades habitacionais. O déficit habitacional na nossa cidade já era significativo, já era bastante consistente anteriormente à tragédia,
e, obviamente, por tudo que aconteceu, se tornou ainda mais. E, juntamente com os demais municípios atingidos, afetados pela tragédia que se abateu sobre a região serrana, o volume total de recursos previstos para essa plena recuperação ultrapassa a casa de 4 bilhões de reais. Se nós considerarmos que o município de Nova Friburgo tem um orçamento para 2012 da ordem de 350 milhões de reais, é como se nós tivéssemos mais de 10 orçamentos anuais do município de Nova Friburgo, sendo necessários para poder dar conta de todos os investimentos e recuperações necessárias, obviamente, boa parte delas em Nova Friburgo, mas também extrapolando, falando em termos dos outros municípios, apenas para termos aí uma ordem de grandeza. Quando visitei o canteiro da Odebrecht, onde estão sendo iniciadas as obras de terraplanagem com o objetivo de construção daquelas prometidas casas populares desde o ano passado, que estariam prontas no final do ano passado e que, lamentavelmente, nem tinham sido ainda iniciadas, houve um movimento, já citado por mim aqui nessa tribuna, de uma tentativa de impedir, vereador Vanor Pacheco, o exercício da atividade fiscalizatória, que é papel indelegável do legislador municipal. E, obviamente, eles não conseguiram, porque, na verdade, a minha postura sempre construtiva, sempre dialógica, mas também firme, quando há necessidade dessa firmeza, fez com que eu adentrasse aquele espaço e pudesse ver que as obras estão a passos, e peço a atenção dos senhores e senhoras, para que não haja nenhum tipo de interpretação errônea da palavra que falarei nesse momento, as obras encontram-se em passos de cágado, que é um tipo de tartaruga. Realmente, pouca coisa se tem visto acontecer no nosso município, a não ser algumas poucas encostas, e as obras das casas populares, que, lamentavelmente, não foram, pelo menos os profissionais que lá as dirigem, não foram orientados para que deem livre e total acesso às autoridades públicas municipais, inclusive nós, vereadores. E vou mais além, vereador Cláudio Damião, Vossa Excelência abordou esse tema também um pouco antes. Nesse ritmo, senhor presidente, nem em 50 anos nós conseguiremos recuperar Nova Friburgo. A continuar o ritmo que nós estamos vendo de realização das obras, nós teremos aí algumas décadas, possivelmente muitas décadas, para tentarmos retornar o nosso município ao estado anterior à tragédia. Com certeza deixarei de falar várias comunidades, mas se nós hoje visitarmos cada uma dessas, pelo menos aqui que eu citarei, há diversas obras que já deveriam ter sido iniciadas e que não foram. Córrego Dantas, Floresta, Lagoinha, Duas Pedras, Conselheiro e todos os seus bairros, entre tantas outras regiões da nossa cidade, atingidas pela catástrofe e que esperam ansiosamente pela intervenção, pela interferência e pela atuação efetiva e ativa dos poderes públicos constituídos. Sabemos que a cidade voltou, sim, a um mínimo de normalidade no ano passado. Dizer também que absolutamente nada foi feito é faltar com a verdade. No momento em que escolas, tanto municipais quanto estaduais, quanto particulares, hospitais, tanto o público quanto o Hospital São Lucas, também postos de saúde, ainda que com suas precariedades, retornaram com segurança ao seu funcionamento, isso voltou a movimentar o nosso município. Nós tivemos um mínimo do mínimo de normalidade retornando à nossa cidade. Conseguimos avançar muito na área educacional, propriamente do município. Viabilizamos o cumprimento integral do ano letivo, suprimos muitas das necessidades da rede, ampliamos diversos serviços com parcerias estratégicas com mais de 40 instituições que se parceirizaram conosco naquele momento difícil, conseguimos recuperar unidades, projetamos a construção de novas unidades e, a bem da verdade, por favor, um apelo àqueles que informam, muitas vezes equivocadamente,
os recursos para a construção das 3 creches pró-infância no bairro São Geraldo, no bairro Nova Suíça e no bairro Vila Nova já estão depositados na conta da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, pelo menos desde outubro do ano passado. Não dá para dizer, nesse caso em particular, que houve algum tipo de restrição de cadastro. Os recursos já estavam lá. É só pegar um extrato bancário que os recursos estão depositados. Inclusive, nós estivemos no FNDE fazendo essa cobrança pessoalmente, acelerando a liberação do recurso. Fiz um requerimento de informações na última terça-feira para que a gente tenha maior clareza em relação a essas informações que muitas vezes são passadas. Em relação às 3 creches pró-infância, os recursos estão depositados. E acredito que dentro aí de mais alguns dias ou semanas, elas serão licitadas e essas comunidades receberão equipamentos públicos de alto nível com apoio do governo federal. Também, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de falar que a União, o governo federal, o governo da presidente Dilma Rousseff, embora estejamos em campos políticos opostos, vem cumprindo integralmente todas aquelas promessas e aquelas visões que foram estabelecidas ao longo do ano passado. Liberou o fundo de garantia para praticamente toda a cidade. Isso contribuiu para que houvesse uma movimentação econômica financeira importante no momento difícil. O BNDES, que não tem tradição de emprestar recursos para micro e pequenas empresas, trabalhou de forma efetiva e intensiva, principalmente junto ao Banco do Brasil, e liberou centenas de milhões de reais para os empreendedores, principalmente de Nova Friburgo, mas também de toda a nossa região. Os recursos das medidas provisórias 530 e 531, que foram editadas com base em relatório que nós de Nova Friburgo encaminhamos ao governo federal, também foram liberados no dia 11 de maio de 2011, tanto para recuperar escola quanto para construir novas escolas em substituição àquelas destruídas na catástrofe, mas esses recursos, como tantos outros, ainda não chegaram ao nosso município. A sensação que nós temos é que tudo parece demorar, agarrar na esfera estadual, junto ao governo estadual. E aí o nosso grande desafio, senhores vereadores, senhoras e senhores, é saber tensionar sem romper o relacionamento. Por quê? Só criticar, bater, muitas vezes simular rompimento com o objetivo de angariar um possível segmento eleitoral insatisfeito, não vai resolver o problema. Porque o recurso que está no governo estadual, ele precisa chegar ao nosso município para que realmente as obras sejam realizadas. Conclua. Já estou concluindo, senhor presidente, peço apenas uma breve tolerância. Nós não podemos ser ingênuos ou irresponsáveis achando que nós conseguiremos reconstruir nossa cidade apenas com recursos próprios do orçamento corrente do nosso município. Vereador Marcelo, ele quer passar um minuto para Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Nós precisamos, sim, de várias pontes físicas. São algumas dezenas de pontes físicas que precisam ser construídas no nosso município. Vereador Reinaldo Rodrigues, vereador Isaac Temani. Mas nós precisamos também de muitas pontes que não são tão tangíveis assim, no sentido de uma aproximação republicana, efetiva e institucional da Prefeitura de Nova Friburgo com o governo do Estado, com o governo federal, sem coloração partidária, em que o interesse de Nova Friburgo, e recordo uma fala de um tempo atrás, em que o PNF, o Partido de Nova Friburgo, seja efetivamente colocado em primeiro lugar por todas as correntes políticas, e não por determinados segmentos e não outros. Na última semana foi criada uma comissão especial de acompanhamento das obras através da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nós procuraremos acompanhar esses trabalhos. E, senhor presidente, senhores vereadores, efetivamente concluindo, da minha parte, senhores vereadores, senhoras e senhores, postura construtiva, trabalho constante, visão de interesse público, Conclua. visão desenvolvimentista. E, como dizia
e continuará dizendo eternamente aquela música: nós não temos tempo a perder. Nós precisamos avançar e trabalhar para que a nossa cidade volte a ser aquilo que nós sempre ansiamos, uma cidade de pleno emprego, uma cidade bonita, uma cidade em que a população realmente seja cada vez mais o centro das atenções, do foco